Bom dia, igreja. Graça e paz a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos, sou mais conhecido como Bert, sou militar aposentado, assim como o irmão, e em Guarulhos ninguém me chama de Marcos, me chama de Bert. Perdi meu nome. Quem me chama de Bert é minha mãe e meus irmãos. E a esposa quando está brava. Ela chama de Marco, aí chama de Marcos Augusto Bert, né? Então ninguém me chama de Marcos. Sou cristão há 30 anos, pai de 2 filhos, casados, todos cristãos, todos congregam em Guarulhos, pela misericórdia do Senhor. E ali estamos há 30 anos. Atualmente faço parte do presbitério da igreja, somos em 3 presbíteros lá em Guarulhos, eu, o irmão Maurício e o irmão Newton, e a gente está lá pela misericórdia do Senhor, porque nós não somos dignos de nada. A aula do irmão foi muito boa a respeito de quem nós somos. Nós não somos dignos de nada, nós carecemos diariamente da misericórdia do Senhor. Curiosamente, nós viajamos 100 quilômetros, e por que eu falo curiosamente? Porque, se eu não me engano, é a 2ª ou 3ª vez consecutiva que eu estou indo em congregações com irmãs e pedem para mim falar sobre mulheres. E eu fiquei preocupado e eu espero que vocês não me peguem na saída, porque tem muita mulher aqui hoje. Aliás, nas igrejas tem muito mais mulher do que homens, né? E é a 2ª ou 3ª vez consecutiva. Eu estive a semana passada, retrasada, na congregação de Embu Guaçu, falando também sobre mulheres. Não apanhei lá, graças a Deus, elas agradeceram. Muito bem. Trago um abraço dos irmãos de Guarulhos, e é muito bom a gente viajar uma certa distância, a gente chega no local, todo mundo professa a mesma fé, louva os mesmos hinos, fala a mesma língua, e tem Jesus como Senhor e Salvador, e não existe confusão. Isso é muito importante. Eu quero inicialmente pedir à igreja que vocês abram suas Bíblias em Provérbios, capítulo 31. Provérbios, capítulo 31. Antes de fazermos a leitura, que será a partir do verso 10, o que é a Bíblia? A Bíblia é um livro que ele narra a história de um povo. A Bíblia é o livro que ele fala quem é Deus. A Bíblia é o livro que ele fala sobre Jesus. A Bíblia é o livro onde Deus escreveu suas leis. A Bíblia é o livro que nos dá a direção de nós cristãos salvos em Cristo Jesus, como nós devemos viver e proceder em toda e qualquer situação. Deus fez a parte dele, a sua misericórdia foi derramada em nossas vidas. Nós temos que fazer nossa parte, nós devemos uma obediência ao Senhor. E tem muito cristão que acha que a frase ela é só assim: Deus é amor, e ele põe um ponto final ali. Só que a frase não é só Deus é amor, ela tem uma vírgula. Deus é amor e justiça. Justiça. Porque se Deus não fosse justiça, o inferno não existiria. Ia dar um jeitinho brasileiro e está tudo certo. Podemos viver uma vida cristã de qualquer jeito. Jesus já morreu na cruz e está tudo certo. Não é assim, irmãos. Mas infelizmente nas igrejas tem pessoas que pensam que a frase é só isso. Deus é amor, ponto. E Deus não é só amor. Deus é justiça também. Vamos fazer a leitura de Provérbios, capítulo 31, a partir do versículo 10. O subtítulo que nós temos aqui é O Louvor da Mulher Virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos.
É como um navio mercante de longe traz o seu pão, e ainda à noite já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire a planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino, vende-as e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e do público a louvarão as suas obras. A mulher que teme ao Senhor será louvada. Deus criou o homem do barro, do pó. E ele criou a mulher do quê? Da costela, da obra-prima. Quem é a mulher? A mulher é quem trouxe toda a população mundial ao mundo. A mulher, ela carrega no seu ventre, carregou a todos nós. A mulher é aquela que cuida. Mulheres, vocês não sabem o poder que vocês têm dentro de um lar, dentro das atribuições que Deus colocou na sua palavra. Deus, ele instituiu uma hierarquia na família. Deus, em primeiro lugar, foi comentado, eu não posso ter minha esposa, meu filho, minha sogra, minha mãe, meu irmão, seja quem for, no lugar de Deus. A hierarquia é de Deus, é de Deus. É Deus em primeiro lugar, para quem é casado é o marido, é a esposa e depois vem os filhos. Essa é a hierarquia. Para a gente é fácil falar de hierarquia, que nós somos militares, a gente viveu a vida inteira sobre isso, ainda vivemos. Mesmo aposentado, somos obrigados a viver embaixo da hierarquia. Mas Deus também tem uma hierarquia. E quando a família, quando a mulher, quando o homem foge dessa hierarquia, a família vai para o buraco. Não tem família que subsiste. E o que nós acabamos de ler aqui em Provérbios é justamente aquilo que Deus espera de cada mulher. Como também nós temos, e podemos em outra oportunidade estar falando sobre os homens, mas hoje nós vamos falar de mulher, e nós vamos falar de uma mulher especificamente daqui a pouco. Grandes mulheres da Bíblia. Então, a mulher, ela tem um poder muito grande. Imagina um marido, e eu não estou aqui, mulheres, querendo colocar toda a carga nas costas de vocês, tá? Eu quero que vocês entendam que hoje nós estamos falando de vocês. E o marido também entender o que está sendo falado, os homens entenderem isso. Imagina um marido que ele chega cansado do serviço, aborrecido com alguma coisa, e ele entra dentro da casa dele, e a mulher já recebe ele assim. O que vai acontecer? Agora imagina o marido chegando em casa aborrecido e a mulher recebe ele. O que está acontecendo? O que foi? Senta aqui, vamos conversar. Dentro do que nós acabamos de ler em Provérbios sobre a mulher. A mulher tem o poder de apacentar, tem o poder de trazer a paz e a calma para dentro da casa. E eu não estou falando que isso é só dela, eu estou falando que isso é dos dois, mas hoje especificamente falando das mulheres. Mulheres, seu marido, preste bem atenção nisso, ele precisa continuar encantado com você. Quando namora, tem alguém aqui que está namorando? Namorando? Quando namora, meu benzinho, meu chuchuzinho, coisa mais linda
passa usando seu cavalo, seu jegue, desculpa a palavra, seu isso, seu aquilo. Por quê? Não é o mesmo benzinho do namoro? Cadê o benzinho do namoro? Desapareceu? Como o irmão falou, anos de vida cristã, nós temos que melhorar, não é mandar para trás, não é andar para trás, é melhorar, e melhorar não é dentro daquilo que eu quero, é dentro daquilo que Deus quer. E quando eu vou fazer aquilo que Deus quer, existe um preço a pagar, eu tenho que passar por cima da minha prepotência, da minha arrogância, do que eu acho que é certo. O que é certo para a minha vida e para a sua vida, irmãos, é o que Deus fala na sua palavra, e quando eu saio fora disso, haverá problemas. O seu valor está em temer ao Senhor, porque você será louvada. Esse é o valor da mulher, e também do homem. O valor da mulher está em temer ao Senhor. E o que é temer ao Senhor? É obedecer a Deus. Sua casa, mulher, é a sua cara. Sua casa é um ambiente de paz? É a sua cara. Sua casa é um ambiente de guerra? É a sua cara. Porque a mulher tem o poder de trazer a paz ou trazer a guerra dentro da casa. Ela tem o poder disso. A mulher é sentimento, o homem é razão. Isso é que a palavra de Deus ensina para a gente. Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia e a mulher tola. O que a mulher sábia faz? Ela edifica a sua casa. A mulher tola destrói com as suas próprias mãos. Ela não precisa de ajuda de ninguém. Ela sozinha destrói a casa dela. Ela tira a paz da casa, ela tira a paz do marido, ela atormenta todo mundo. E quando eu estava estudando sobre esse tema que os irmãos me passaram, caiu lá nos meus estudos uma figura, um dos presidentes, ex-presidentes da República dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, há muitos anos atrás. Abraham Lincoln, eu descobri que ele fazia reuniões de madrugada, à noite para madrugada. E os seus ministros não gostavam daquilo. Obrigado, irmão. Os seus ministros detestavam essas reuniões de madrugada. E aí, descobriu-se por que ele fazia reunião de madrugada. Acreditem, irmãos, porque a sua esposa era uma tola, ele não suportava voltar para a casa dele. Olha aonde chegou isso. E aí ele judiava dos ministros, fazendo reuniões de madrugada, e ficava lá, e quanto mais se estendia, ele dava graças a Deus, porque ele não queria nem voltar para a casa dele, por causa da mulher que ele tinha dentro de casa. Uma mulher rixosa. O que é uma mulher rixosa? Contenciosa, argumentativa, provocadora, rebate tudo. Não tem sabedoria no que fala e no que faz. E Abraham Lincoln sofreu muitos anos isso. Ela chamava ele de nomes terríveis, que eu não vou citar aqui, eu estudei sobre isso. Nomes terríveis. Como é que um homem desse vai querer voltar para a sua casa? O homem tem que trabalhar, e ele vai trabalhar, ele ganha o seu sustento. Como ontem eu estava assistindo uma aula em Guarulhos do irmão Dário. O irmão Dário falava, o meu trabalho é só o meu sustento, eu não vejo a hora de eu voltar para minha casa e encontrar com a minha esposa. É isso que o homem tem que ter no coração. Não o homem sair para a rua e falar, quanto mais eu ficar na rua, melhor, porque eu não quero nem voltar. Olha a situação. E por que isso acontece, irmãos? Porque é desobediência à palavra de Deus. Desobediência, literalmente, à palavra de Deus. Vamos voltar agora com a Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Vamos deixar marcado lá. Irmãos, todos nós somos falhos. Ninguém aqui é perfeito. Eu não sou digno de estar aqui. Eu não sou digno de ser presbítero. Quem me faz digno é Deus. O Senhor me faz digno. Eu não sou digno de nada. De nada, de nada, de nada. Nós sabemos que todos nós somos imperfeitos. Onde é que o diabo vem trabalhar na vida de cada um de nós?
nas nossas imperfeições, nas nossas teimosias, é aí que ele vem derrubar. Ele vem derrubar o ser individualmente, ele vem derrubar a família e ele vem querer derrubar a igreja. É nas nossas imperfeições que ele vem trabalhar, que todos nós temos. Podemos ter imperfeições iguais uns aos outros ou diferentes. Alguns têm dificuldade num setor, outros têm no outro, outros são iguais, mas todos nós. O irmão falou na aula, nenhum de nós pode falar, eu sou melhor que você. Não, nós somos todos iguais, descemos ao mesmo nível. Todos temos imperfeições. Mas quando a gente está falando especificamente hoje sobre mulheres, eu tenho aqui anotado rapidamente, que nós não temos tempo para comentar sobre cada uma, eu tenho aqui alguns exemplos de mulheres virtuosas e mulheres sábias na Bíblia. A gente começa pela Maria, mãe de Jesus. Por que será que Deus escolheu a Maria? Porque ela era perfeita? Porque ela era uma mulher que se esforçava a obedecer a Deus conforme Deus queria, para gerar Jesus. Nós temos a própria Sara, e nós vamos falar de Sara hoje. Nós temos Rebeca, Miriam, Débora, Ruth, Esther e tantas outras. Mas essas mulheres eram perfeitas? Não. Se a gente for esmiuçar aqui, a gente vai achar algumas coisas que elas fizeram de errado, como nós vamos falar hoje de algumas virtudes e coisas boas que Sara fez, e vamos falar de coisas também erradas que ela fez. Mas eram pessoas que se esforçavam para obedecer a Deus. E é isso que Deus quer de nós. Deus sabe que nós não vamos ser perfeitos nunca nesse mundo, mas Ele quer a gente se esforçando para caminhar junto a Ele. Vamos falar alguns exemplos rapidinho aqui, sobre algumas tolices que mulheres praticaram. Jezabel decidiu viver perante as prostituições dos seus deuses. Batseba, casada com Urias, resolve ir lá mexer com Davi, e aí Batseba não obedecendo a Deus, Davi não obedecendo a Deus, cometeram adultério, geraram um filho, trouxeram sofrimento à nação de Deus, e a criança ainda morreu. Olha o poder da mulher. E eu não estou tirando a culpa do homem. Tamar, filha de Jacó, começou a se engraçar lá com Siquém, foi estuprada. A mulher de Potifar, o José lá, coitado, tudo aquilo foi um plano de Deus, mas o José estava lá quietinho no lugar dele, e a mulher vai lá tentar o cara, e ficou perturbando a vida do José. E por que o José não caiu? Obediência a Deus, ele pagou o preço. E se a gente for analisar a palavra, a mulher de Potifar devia ser um mulherão, bonitona, e ela se insinuando toda hora para ele. E ele, pelo jeito, também devia ser um rapaz bonito, atlético, não como eu, mas ele era. Então, por que ele não caiu na armadilha? Porque ele decidiu, vou passar por cima dos meus desejos, inclusive do sexual, para honrar e obedecer a Deus. Eva, todo mundo fala que hoje a gente trabalha, querendo denigrir o trabalho. Quem disse que trabalho é algo que denigre? O trabalho é algo que nos exalta, principalmente o trabalho no reino de Deus. Mas a Eva recebeu instruções lá. E o que a Eva fez? Vou desobedecer a Deus. E quando a Eva desobedeceu a Deus, todo mundo fala que a culpa é dela. E aí eu pergunto, onde é que estava o Adão? Se o Adão é o líder da casa. Quando a gente fala de líder de casa, quando a gente fala sobre submissão, hoje em dia, quando nós 3 presbíteros sentamos lá em Guarulhos para conversar com alguns casais, a gente vê o tamanho da insubmissão das mulheres. E eu não estou falando que os homens também não têm culpa. E a insubmissão dessas mulheres, sabe o que vai acontecer? Um para um lado e outro para o outro. Por quê? Porque é assim que Deus disse. Deus falou, mulher, sejam submissas em tudo. Não é no que eu acho, no que eu quero, é em tudo. E aqui nós estamos falando de um homem cristão que tem compromisso com Deus e uma mulher cristã que tem compromisso com Deus. Nós estamos falando de obediência. Obediência. A mulher de Ló, perto ali do acontecimento de Sodoma e Gomorra, vamos embora daí, não olha para trás. O que aconteceu com a mulher? Virou uma estátua de sal. Por quê?
Porque não olhou para Deus e quis voltar a olhar para o pecado, para os seus desejos, para o que ela achava que era certo, para aquilo que ela estava abrindo mão. Ai, a minha casa está ficando... O que nós temos nesse mundo? Nós vamos morrer, nós não vamos levar nada. Nós viemos a esse mundo nu. O livro de Jó fala isso. Vim ao mundo nu. E como falava meu falecido pai, quando eu morrer, se alguém não me colocar dentro do caixão e me enterrar, eu vou ficar lá, porque eu não vou conseguir me enterrar. E ela ficando olhando lá para a casa que ela deixou, para não sei quem que ela deixou, ai meus amigos, ai meus familiares. E Deus fala, eu quero vocês olhando para mim. Esquece tudo isso, não vai levar vocês a nada. Ontem o irmão dando aula falando sobre celular, as pessoas escravas do celular, o dia inteiro no celular. Aí ele falou que ele esqueceu o celular no serviço, a esposa dele falou para ele assim, mas e se acontecesse alguma coisa com alguém? Como é que eu ia te avisar? É importante? É importante. Mas ele falou, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado se vocês estão andando no caminho do Senhor, porque com o celular ligado ou não, o dia que o Senhor falar que vai levar um de vocês, Ele vai levar com o celular ligado, desligado no meu bolso, sem estar no meu bolso. O importante é se vocês estão andando no caminho do Senhor e se vocês estão salvos. Olha a fé. E esse irmão, ele é 2 anos mais novo do que eu e foi quem me deu aula bíblica há 30 anos atrás. Olha a fé desse menino. Menino. Me chamei de menino. A sacerdotisa Miriam, a mulher do profeta Oséias, quantos exemplos ruins a gente pode pegar e está esmiuçando a Bíblia. Mas vamos falar um pouquinho da Sara, chamada Saraí, antes de Deus trocar o nome, e de Abraão, foi falado de Abraão hoje na aula, Abrão. O nome Sara é um nome hebraico e significa princesa. E Saraí também está nessa linha. Existem divergências entre Saraí e Sara. Alguns dizem que significa princesa em acadiano e na Mesopotâmia. E outros falam que é a bela princesa, a queridinha, coisas desse tipo. Mas assim, no modo geral, eles falam que é princesa. E também tem alguma coisa a ver com a idolatria da Mesopotâmia. Só que Deus, quando Ele faz aliança com as pessoas, Deus, quando Ele entregou Jesus para morrer na cruz por mim e por você, Ele torna as coisas novas. Eu não sou mais o que eu era. Você não é mais o que você era. Nós somos novas criaturas. As coisas passadas já se foram, eis que se fizeram novas. E Deus trocou até o nome desse casal. Abrão para Abraão, Saraí para Sara. E ela era a esposa de Abraão. Quando a gente começa, eu estou falando aqui, vocês podem ir acompanhando a partir de 11, onde cita o nome de Sara, e a gente vai até o 20, nós não vamos ler tudo, mas vocês podem ir acompanhando, eu vou falando aqui essas passagens. A Sara era a esposa de Abraão, e ela era 10 anos, cerca de 10 anos mais nova do que ele. E além de esposa dele, ela era meia-irmã dele. E isso não é mentira. Alguns contestam isso, falam que ela era uma filha adotiva de Tera, que é o pai de Abraão, outras falam que era prima, falam um monte de coisa, mas num contexto geral tratam ela como uma filha dele. Então ela era meia-irmã, né? A lei proibia isso. Só que na época que Abraão se casou com ela, não tinha chegado isso para eles. E isso era costume, eles faziam muito isso. Essa lei ela foi ordenada séculos depois. Quando Deus chegou para Abrão e falou para ele, Abrão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para onde eu estou te mandando. Abrão pegou Saraí e eles foram. Ela não foi perguntar da mamãe, ela não foi questionar a respeito do papai, ela não foi questionar a respeito do irmão, muito menos Abrão. Eles simplesmente olharam, nós não temos uma vida que está dedicada a Deus, Deus não nos dá diretrizes como nós temos que viver, vamos fazer o que Deus manda, e não é o que nós queremos. E ela partiu com Abrão, saiu de Ur dos Caldeus e foi em frente. Saraí era uma mulher estéril, não gerava filhos. E nesses textos,
conforme a gente vai acompanhando aqui, na palavra de Deus, a gente vê ela esperando no Senhor para ter um filho. E Deus se revela a Abraão, dizendo a ele: vocês vão gerar um filho, e é o filho da promessa. É através do filho da promessa que as gerações vão ser tão numerosas quanto os grãos da areia, quanto as estrelas do céu. Vai ser muito numeroso. Ela continuou ali firme. Continuou firme com ele. Nós temos 2 episódios, quando Abraão estava com ela no Egito, que os príncipes do Egito e o próprio faraó se encantaram com ela. E qual era o costume deles? Apareceu uma mulher bonita, mata o marido para ficar com a mulher. E aí o que ele falou para Sara? Fala que você é minha irmã, que aí vão me tratar bem e está tudo certo. Falaram que era irmã. E não era mentira, ela realmente era irmã. O que aconteceu? A mão de Deus pesou. E aí Abraão foi chamado. Por que você mentiu para mim? Não, eu não menti, ela realmente é minha irmã. Vai embora. Quando ele saiu do Egito, ela levou algumas coisas, ele deu alguns presentes, e uma serva estava junto, chamada Agar. Ela continuava sem filhos. Quando chegaram lá nas terras onde Abimeleque estava lá, mesma coisa. Vem cá, ó, a mulher bonitona, pegou para ele. Daqui a pouco, Deus pesou a mão. Você não põe a mão nessa mulher, senão eu vou tratar vocês com muita amargura. E ele foi lá questionar Abraão. E Abraão novamente: não, mas ela realmente é minha irmã. Mas ele falou isso para se defender, com medo de morrer. E esse medo de morrer dele, nós podemos trazer uma certa falta de confiança em Deus. Porque se Deus falou para ele: sai de Ur dos Caldeus e vai, Deus não estava com ele? Pela falta de fé nesse momento, olha, nós estamos falando de Abraão, o pai da fé. Eu entendo isso, que ele falhou na fé dele, com medo. Se nós entregamos nossa vida na mão do Senhor, a gente não vai, por exemplo, atravessar a rua sem olhar para os lados. Ah, mas Deus está me protegendo. Só que o Senhor também fala nos seus mandamentos: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós temos que ser pé no chão com as coisas. Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas eu tenho certeza, como o irmão falou ontem, se o celular está ligado ou não, se Deus falar que vai recolher vocês, o celular não vai trazer a vida de ninguém de volta. Foi muito sábio, foi muito forte o que ele falou ontem, eu gravei isso. Então ele tinha que acreditar em Deus. Deus está cuidando de mim. Se Deus falou que vai ser uma grande nação, vai surgir de mim, eu vou ter um filho, e a minha mulher não tem filho ainda, esse filho vai vir ainda. Se eu morrer, como é que esse filho vai vir? Sendo que ele é meu filho. Então ele faltou de olhar para as promessas de Deus, a lei. Sara é a única mulher que teve sua idade registrada na Bíblia por ocasião da sua morte. Ela faleceu com 127 anos. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo se refere a ela em 2 ocasiões. Romanos 4, questão da esterilidade, como obstáculo à fé. Será que em momento algum, Deus falando para Abraão: você vai ter um filho, e os anos se passando, e os anos se passando, e os anos se passando, e ele não tem um filho, será que ele não questionou, a fé dele não foi questionada, ele não deu uma balançada na fé? Eu e minha esposa morávamos numa casa, num bairro lá em Guarulhos, uma casa maravilhosa, mas um bairro horrível, perigoso para morarem 2 policiais, eu e o meu filho. Nós éramos um alvo ali. E a gente orou por 21 anos para vender aquela casa. E naquele bairro que nós morávamos, quem ia comprar nossa casa? Só quem mora lá. Gente de fora não ia vir comprar lá. Porque se eu fosse vender minha casa pelo que valia, eu não ia vender nunca. Eu tive que vender abaixo do preço. Mas esse abaixo do preço, nem isso Deus permitiu. Deus chegou e falou: não, você vai vender sua casa por isso. E justamente o que eu vendi minha casa, eu peguei o dinheiro, eu comprei um apartamento onde eu sempre quis e pedi a Deus. Foi exatamente, o dinheiro daqui veio para cá. Esperamos em Deus 21 anos. Durante esses 21 anos, eu e minha esposa, caramba, Deus não está olhando para a gente? Ele estava, só que as coisas são feitas no tempo dele. No tempo dele, não é no tempo nosso.
Romanos 9, ela é citada como a mãe do filho da promessa. Em Gálatas, se refere a ela indiretamente dizendo sobre o filho da escrava e o filho da mulher. E aí nós chegamos aonde nós podemos extrair coisas positivas e coisas negativas de uma das grandes mulheres da Bíblia. E quando a gente fala de grande mulher da Bíblia, e nós estamos falando de coisa positiva, nós estamos falando de coisas negativas, é para lembrar que todos nós, mesmo andando embaixo da graça de Deus, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos fracos, e aquele que está em pé, cuide que não caia. E com Deus não existe jeitinho brasileiro. Vou dar o meu jeitinho que vai dar tudo certo. Não existe isso com Deus. Então vamos lá. Coisas positivas. Ela, apesar de ser estéril, mostrou ter fé quando não desistiu de ter seu filho. Ela não desistiu de ter o filho. Ela perseverou na crença até os seus 90 anos. Imagina a pessoa esperar até 90 anos para ter um filho. Que tanto queria. Imagina algo que tanto você quer na sua vida, você está pedindo para Deus e não vem. Por que será que não vem? Deus o sabe. Às vezes a gente quer tanto uma coisa e Deus não dá, porque Deus está vendo que aquilo vai nos prejudicar. Ela é a única mulher mencionada entre os heróis da fé. Hebreus 11:11 fala. E ela exerce influência até hoje. Ela era uma mulher dedicada. Depois que o filho nasceu, ela era totalmente dedicada ao seu marido e ao seu filho, e em primeiro lugar ao seu Deus, obedecendo à hierarquia de Deus. Deus, marido e filho. E não como todo mundo faz por aí, inverte tudo. Põe mãe, põe filho, põe todo mundo no lugar de Deus. E Deus só está olhando e fala assim, ó, está errado. E a mão de Deus pesa, e depois não sabe por quê. Irmãos, estou falando aqui o que é Bíblia. Se eu estiver errado, podem me corrigir. É Bíblia. É ordem de Deus. Ou a gente obedece, ou a gente colhe fruto amargo. Ela estava ao lado do seu marido e do seu filho em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. E acompanhava ele aonde quer que ele fosse. A Bíblia fala que a mulher acompanha o marido. A mulher não acompanha o filho, não acompanha a mãe, não acompanha a mulher, acompanha o marido. É a Bíblia que fala isso. É Bíblia que nós estamos falando aqui. A gente vir aqui à frente, dar uma aula bíblica, pregar a palavra, dirigir uma ceia, dirigir uma oferta, é uma responsabilidade gigantesca, porque nós não podemos vir aqui e falar o que a gente acha ou o que a gente quer. Nós temos que falar aquilo que Deus manda. E muitas vezes a gente não ouve aquilo que... Eu costumo falar isso em Guarulhos. Nós não estamos aqui para ouvir o que gostaríamos de ouvir. Para ouvir o que eu gostaria de ouvir, eu vou no boteco, falando especificamente das mulheres hoje, eu vou lá nos movimentos feministas, porque você abrir a boca para falar de submissão lá, você está falando um palavrão. É um palavrão. Eu não sei se vocês conhecem o irmão Alex Soares. Alex Soares vive ajudando todas as congregações e passou por Guarulhos alguns anos atrás. O Alex falou uma coisa muito sábia. Ele falou, irmãos, tem mulher que sobe se subir no púlpito, ela dá de 10-0 numa pregação num homem, às vezes até em conhecimento bíblico, e não tem problema nenhum. Só que a igreja não é minha. A igreja é do Senhor e Ele não permite. A igreja é para ser direcionada por homens. E nós temos muitas congregações com irmãs que mulheres estão tomando a frente e a igreja está indo para a ruína. Para a ruína. Porque a mulher é menos que o homem. Não, porque a ordem de Deus é o homem e o assunto está encerrado. Quando a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao homem em tudo, é em tudo. É em tudo. E eu não estou falando do homem catar um chicote aqui e tratar a mulher com chicote. Mas um homem sábio que usa a palavra de Deus e fala, ó, Deus está falando aqui que é desse jeito, não é para fazer do outro jeito. E aí a ruína se instala na família, quando faz ao contrário. E a gente vê isso dentro da igreja aí com mulheres tomando a frente, buraco abaixo. Eu fui numa congregação que quem fazia as escalas era tudo a mulher.
A mulher escalava o pregador, a mulher escalava... Gente, pelo amor de Deus, onde nós vamos parar? E Deus está lá só olhando, e a mão de Deus vai pesar. Vai pesar sobre os homens daquela congregação que não tomam uma atitude como Deus quer, e sobre as mulheres que estão assumindo papéis que não lhes compete. É palavra de Deus, irmãos, não é palavra minha, é Bíblia. É Bíblia, por isso que eu sempre falo em Guarulhos, nós estamos aqui para ouvir o que precisamos, não é o que queremos, porque o que eu quero, eu escuto no boteco, eu escuto na rua, a gente vai lá no quartel, né, Adalto? Um monte de gente que não tem compromisso com Deus, fala um monte de babuzeira lá eu escuto o que eu quero, o que é agradável para mim. Eu não tenho que ouvir o que é agradável para mim, eu tenho que ouvir aquilo que eu preciso para estar caminhando para o céu, e a igreja tem que ir para o céu, e nós temos que olhar para o que Jesus fez por nós. Pontos negativos. A falta de fé veio sobre essa mulher. O jeitinho brasileiro. O que ela fez com a serva egípcia dela? Abraão, vem cá. Os anos estão passando, eu não estou conseguindo ter um filho. Pega a minha serva. Já era um filho através dela. Ele vai ser o filho da promessa. O Abraão foi lá, deu ouvido, se deitou com Agar, gerou Ismael, e a gente sabe toda a confusão bíblica que houve por causa disso. Ela teve que mandar a Agar embora, porque o seu coração se enfureceu na ira, porque ela começou a desprezar a Sara, chamando a Sara, você é uma mulher seca, e eu estou aqui, barrigudinha, esperando um filhinho do Abraão. A amargura, ódio, falta de perdão, olha só os pecados sendo acumulados sutilmente na vida. É um ponto negativo da Sara. O que Deus falou para eles? Vocês dois vão gerar um filho, e o filho de vocês, o Isaac, vai ser o filho da promessa. Através dele que vai ter a população mundial, e não através do filho da egípcia. Deus não deu ordem para a egípcia. Ela quis dar um jeitinho brasileiro. Ponto negativo. Ela interferiu nos planos de Deus. Quem somos nós para interferir nos planos de Deus? Quando Deus chega para mim, eu costumo falar que é a receita do bolo da família, Efésios 5, 6, quando Deus chega para mim e fala assim, você tem que morrer pela sua esposa, e Deus olha para minha esposa e fala, você tem que ser submissa em tudo ao seu marido. Quem é ela e quem sou eu para contrariar a palavra de Deus? Porque quando a gente está falando de uma família, de uma mulher que é insubmissa a um homem fiel, eu não estou falando de um homem que anda todo torto, fazendo o que não deve, espancando uma mulher, eu não estou falando isso. Eu estou falando de um homem fiel a Deus, que tem compromisso com Deus. Quando uma mulher ela não é submissa a Deus, lembre-se disso, não é em submissão ao marido, é em submissão a Deus. Dentro de uma igreja, uma liderança estabelecida, a igreja se rebela contra a liderança, é contra Deus que é a rebelião. Não é contra o líder. Se ele é um líder que está procurando fazer aquilo que Deus manda dentro dos parâmetros bíblicos, sem ferir a sã doutrina, é contra Deus que nós estamos nos rebelando. Não é contra o homem. A mulher não está se rebelando contra o marido. Quando o marido não morre pela mulher, não é contra a mulher que ele está se rebelando, ele está se rebelando contra Deus. E toda forma de rebeldia, nós sabemos qual é o resultado. E o maior exemplo que nós temos de rebeldia na Bíblia, a gente sabe quem é e para onde ele vai. Que se chama diabo e inferno. É isso, é literalmente isso que Deus faz com rebeldia. Deus odeia, Ele detesta rebeldia e idolatria. Deus, Ele quer o nosso bem. O desprezo que ela teve por Agar. Ela desprezou a mulher, porque a mulher falava para ela, você é uma mulher seca, você não pode ter filhos e eu tenho. Mas eu pergunto, quem foi que provocou aquela situação? Foi Deus? Foi ela mesma. Foi ela mesma que provocou aquela situação. Vem cá, ajuda eu a pregar aqui. Foi ela que provocou aquela situação. Não foi Deus. E muitas vezes, nós provocamos situações em nossas vidas e a gente quer culpar a Deus, quer culpar o irmão, quer culpar a igreja, quer culpar o vizinho, e somos nós mesmos que estamos provocando isso na nossa vida, esse tormento na nossa vida. Pessoas pegam o livro de Jó, por exemplo, e falam assim, mas olha lá o que aconteceu com Jó.
O diabo foi lá na presença de Deus e o diabo falou para Deus que Jó estava lá honrando ele porque tinha dinheiro, porque tinha uma mulher bonita, porque tinha filho, porque tinha isso, tinha aquilo. Tira lá tudo dele lá. E Deus foi lá e tirou, até que a gente conhece a história que ele falou, vai lá, toca tudo dele, mas não tira a vida dele. E ele adoeceu. As pessoas acham que tudo que acontece na nossa vida de errado, querem fazer comparativo com Jó. Isso pode acontecer na nossa vida? Pode, mas isso é uma exceção. Exceção. O que reina em nossas vidas é a regra do plantio. O que eu planto, eu colho. Jesus morreu na cruz, Deus enviou Jesus, Ele fez tudo aquilo por nós, derramou sua misericórdia. Quem decide se eu vou para o céu não é Deus, não é Jesus, não é o Espírito Santo, não é o meu irmão da igreja, não é meu vizinho. Eu decido se eu vou para o céu. Como que eu decido se eu vou para o céu? Obedecendo. Se eu tenho alguma coisa que ocupa o lugar de Deus na minha vida, eu tenho que falar tchau e olhar para Deus. A idolatria. Idolatria a gente lembra de católico, né? Santo, imagem. Não, irmãos. Idolatria está numa mãe, num filho, num marido, numa esposa, numa bicicleta, num carro, numa casa. Tudo isso é um perigo se tiver no lugar de Deus. E quando eu falo, não, Deus ocupa o primeiro lugar na minha vida, então eu não posso olhar para minha esposa e falar que ela ocupa o primeiro lugar na minha vida. Porque aí eu vou estar me enganando, enganando aos outros, mas de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Deus sabe tudo, exatamente tudo. E às vezes a gente se esquece, com os anos de conversão, de quem nós éramos, de quem nós somos hoje, e o porquê que somos isso hoje, e quem é Deus. Deus não precisa de mim, eu preciso dele. Ele, para ser Deus, ele não precisa de mim, ele é Deus e ponto. Agora, eu preciso dele. As coisas estão difíceis sem Deus? Com Deus? Imagina sem. O livro de Pedro tem palavras muito duras. Uma pessoa que vira as costas para Deus, o que ele fala? A porca voltou a revolver-se no lamaçal, e o cão voltou ao próprio vômito. O que é a lama? É o pecado. O que é o vômito? É o pecado. Então, irmãos, essa lição que essa mulher traz para a gente, que é uma das grandes mulheres da Bíblia, a primeira lição que a gente aprende é que, apesar de ser uma mulher obediente, que teve fé esperando ter o filho da promessa, que acompanhou seu marido, se dedicou ao marido, ao filho e a Deus, ela também cometeu falhas. E não é porque nós estamos dentro da igreja do Senhor 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 anos, que a gente não comete falhas. Mas o que Deus que espera da gente? Que a gente esteja se esforçando, procurando fazer o que é certo. A história de Sara nos ensina que, mesmo sendo uma mulher de fé e admirável, ela também tinha suas falhas e fraquezas, assim como qualquer pessoa. É importante observar esses aspectos para aprender com seus erros e buscar uma fé mais madura e confiante em Deus. O problema não está no nosso erro. Errar a gente erra. O problema está em a gente vir para o prédio da igreja, estar em comunhão com a igreja, ouvir um sermão, ouvir uma aula bíblica, ouvir uma palavra de um irmão que vem de encontro àquilo que eu estou fazendo de errado na minha vida, que não está certo, que eu estou causando problema dentro da minha casa, e eu não tomo uma atitude, seja as mulheres ou sejam os homens. Eu não tomo uma atitude, eu continuo trancado naquela coisa que eu tenho na minha cabeça. Não, é isso aqui que é certo, é isso aqui que é... dando murro em ponta de faca. Aí é que está o problema. O que vai levar as pessoas para o inferno não são os erros que as pessoas cometem, mas são a recusa do perdão e de mudança de atitude perante Deus. É isso que leva as pessoas para o inferno. Nós temos erros? Temos, eu também tenho. A gente comete erro? Comete. Mas para que servem esses erros? Para que servem as provações em nossas vidas? Deus permite provação para nos destruir? Para nos ensinar,
para a gente se tornar melhor dia a dia. Em cada dia a gente está se espelhando naquilo que é bom. Então, quando a gente pega essa grande mulher, que é um dos exemplos, como nós temos grandes nomes na Bíblia, a Sara, a gente olha para ela e vê aquilo que ela tem de virtude, aquilo que ela fez obedecendo a Deus, e a gente pega de lição. E nós pegamos aquilo também que ela fez de errado e também tomamos de lição para a gente crescer espiritualmente. Nós falamos de Sara. Para encerrar, você, mulher da Igreja de Cristo de 2025, agora, dia 6 de julho. Você é uma mulher preciosa? Você é uma mulher confiável? Se você é casada, ou mesmo que não é casada, se você mora com seus pais, você é uma mulher submissa em tudo? Você é uma mulher respeitosa? Você é uma mulher abençoadora? Você é uma mulher pacificadora? Você é uma mulher trabalhadora, principalmente no reino do Senhor? Pense sobre isso. Essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Porque se eu não tivesse por trás de mim uma esposa que me apoiasse, falando especificamente da igreja, eu não teria condições de ser um presbítero. Não teria. Imagina Deus colocar isso à minha porta e a minha esposa falar, eu não quero. Como muitas vezes a macarronada está pronta, eu moro a 1,5 km do prédio da igreja, e eu estou saindo do prédio, alguém gruda pelo braço, por favor. Preciso de uma palavra. Eu já fiquei nessa palavra até 5h30 da tarde, no domingo. E às 5h30, eu fui para um hospital onde uma visitante gestante perdeu o filho. E ainda brincaram comigo quando ela entrou no prédio, que a gente tem costume, eu e o irmão Maurício, ficar recebendo as pessoas. Ó, tá grávida, você é bombeiro aí, ó. Falei, pode deixar que a gente se vira. E infelizmente, naquele dia, tiveram que sair correndo, minha esposa e um irmão foi socorrê-la, deixaram no hospital, voltaram para o prédio da igreja. A gente acaba de conversar com o casal lá num conflito tremendo, e ali a gente vê insubmissão, a gente vê o marido não cuidando da esposa como deve, a gente vê um conjunto de coisas, e a gente vem conversando, não estou falando isso para condenar, estou falando isso numa realidade. E aí a gente tem que sair correndo e ir para lá. Eu fui chegar na minha casa de noite. Por quê? Porque eu fui acompanhar aquela família, que são venezuelanos, estamos com muitos irmãos venezuelanos lá que a gente está cuidando em Guarulhos, e a criança faleceu, e a gente está lá dando todo esse apoio. Se ela faz cara feia, se antes de eu assumir o presbitério ela fala, não, eu não quero isso, eu ia ser presbítero dentro da igreja? Você, irmão, casado, irmã, se não houver essa compreensão, não precisa ser o presbítero. Às vezes alguém chega, pega no braço, por favor, irmão, vem cá, eu preciso conversar com você. A mulher vai ficar lá, não, vamos embora, a gente tem que ir embora. O que é mais importante? Buscar o reino em primeiro lugar. E quando eu estou atendendo o irmão, eu estou buscando o reino em primeiro lugar. O macarrão espera, eu não vou morrer sem o macarrão. Essa é a verdade, irmãos. A gente não está aqui, a gente não entregou a vida na mão do Senhor. Vamos viver de acordo com o que o Senhor quer, do que Ele manda, com santidade, e não de acordo com o que eu acho. Espero não apanhar das mulheres na saída. Que Deus abençoe essa igreja, que essa igreja cresça em espírito e em verdade, e que Deus esteja com todos nós, amém? E muito obrigado pela atenção, e pela confiança e pelo convite.